olá a todas e a todos que estão acompanhando este primeiro vídeo desse nosso canal de administração numa abordagem heterodoxa, né? Me apresento a vocês, eu sou o professor Daniel Calbino. Não vou gastar o precioso tempo de vocês aqui elucidando as minhas titulações, as premiações. Eu vou deixar que vocês, se tiverem curiosidade a respeito do meu ego, né, que confiram aí na plataforma Lattes as demais informações a mim. Ainda que eu considere estratégico, né, em um país como o nosso, em que as pessoas muitas vezes buscam ser mais iguais do que as outras, iniciar essa breve apresentação elucidando os meus títulos até como instrumento de autoridade do saber. Mas vamos deixar esses pontos secundários e vamos diretamente ao que nos interessa aqui. Nessa primeira videoaula, a nossa proposta é discutir o que é administração, que perpassa esse conceito. Vamos apresentar o conceito numa visão heterodoxa, hegemônica, né, que é muito importante, obviamente, para a formação ou para aqueles que estão prestando concursos ou que querem passar nas disciplinas, respondendo obrigatoriamente aos critérios necessários, né, do conhecimento, mas iremos apresentar também uma visão um pouco mais heterodoxa sobre esse nosso assunto aqui nos minutos seguintes, tudo bem? Nossa primeira pergunta, então, né, para respondermos o que é o conceito de administração, como vocês podem estar observando aqui no vídeo. Vamos trazer a opinião de pessoas externas, né? Se perguntássemos, por exemplo, um bate-papo aqui, o que é administração, a gente vê comumente essa charge aqui, né? O seu filho estuda? Sim, sim, ele faz administração. Ah, o meu também não, né? Ou então, se nós pudéssemos perguntar, talvez para um comunista, né? Lembrando que o país está cheio de comunistas, ele diria o seguinte, né? A administração é a função exercida por um pseudo-burguês que vive para gerar lucro para o patrão, no entanto, acredita que é dono simplesmente por estar acima da classe trabalhadora, né? Se nós trouxéssemos um conceito mais erudito sobre o tema, numa perspectiva jurídica, se perguntássemos para um advogado o que é administração, ele responderia para nós, sem muitas dificuldades, que o conceito de administração é um processo de insolvência no âmbito de uma série de leis do direito comum às jurisdições. Ou seja, é uma função cujo mecanismo emerge de empresas insolventes que permitem continuar a executar o seu próprio negócio. Vocês entenderam alguma coisa? Bem, se vocês entenderam, o conceito não é jurídico, tá? Vamos agora tentar ampliar um pouco mais essa visão. Uma última tentativa muito comum quando a gente pergunta o que é administração para um estudante de engenharia. Ele vai dizer, de uma maneira bastante singela, que é um indivíduo que não conseguiu passar no curso de engenharia de produção. Para além de todas esses xistes, né, podemos ver que esse curso, que perpassa tantos deboches, muitas vezes no senso comum, é o curso com o maior número de matrículas no Brasil hoje. Esse gráfico, como vocês podem observar, com relação ao ano somente no ano de 2018, considerando os bacharelados em administração e mais os cursos técnicos e tecnólogos na área, nós temos ali aproximadamente 1,2 milhões de matrículas no curso de administração. Em comparação com outros cursos, né, a gente está muito acima, e se considerarmos, por exemplo, o número de egressos, veremos que é o curso que mais forma profissionais por ano, uma média de 100 mil profissionais por ano. Então, o que é administração? É o curso de maior número de alunos do país, com maior número de instituições e que também forma o maior número de profissionais no país. Claro que isso vai desmembrar em alguns problemas de relação de oferta e demanda, né? O que vai fazer com que a média da remuneração salarial dos administradores é infinitamente menor do que os engenheiros. Mas teremos aí outras aulas para discutir esse conceito. Talvez seria interessante a gente tentar compreender o conceito de administração, buscando, claro, no sábio Aurelião, que hoje em dia deve estar obsoleto para a nova geração aí dos milenaus, né? O que seria administração segundo o dicionário Aurélio? Responderia para nós que se trata de uma etimologia que vem do latim, expressa em administratione. Sim, a pronúncia é essa. Eu até consultei do Google Translation, vocês podem conferir, claro. Não tem a mãozinha, mas a pronúncia é essa, né? E que diz que a administração é o ato de administrar. Um tanto quanto redundante. Eu quero saber o que é administração. Administração é um ato de administrar, mas o que é o ato de administrar? Administração. Ou então diria ainda o Aurelião que trata-se da casa onde se trata de assuntos de uma administração pública ou particular. Por gentileza, me passe o endereço dessa casa, talvez a gente consiga compreender o que é administração para além dessa casa, né?
Segundo o próprio dicionário, ainda se trata do ato de ministrar sacramentos. A administração envolve também o ato de dar medicamentos. E, por fim, a administração é o estudo dos fatos e princípios da arte de administrar. Vejamos que, segundo algumas definições básicas do dicionário, a administração se limita ao ato de administrar. Mas o que é o ato de administrar? Então a gente cai nesse looping infinito e não conseguimos resolver o nosso problema, além de ter que atuar as piadinhas dos engenheiros e comunistas que passam por esse país, né? Vamos então, claro, buscar esse conceito nos clássicos da área. Mereceria uma outra aula discutir o que é o clássico, uma vez que, na literatura da sociologia, clássico e tradição, pode ser compreendido como uma invenção, mas enfim, não vamos entrar nesse grau de abstração agora. Considerando talvez o pai da administração, segundo a visão ortodoxa, Frederick Taylor, esse indivíduo aqui, como vocês podem observar na foto, que elaborou, dentre alguns dos seus livros, a obra-prima dele, Princípios de Administração Científica, que de antemão eu indico a todos vocês que não fizeram a leitura desse livro, quem ainda não fez, vocês podem adquiri-lo de uma forma bastante satisfatória nas principais livrarias aí do país. Podem também, quem adota uma perspectiva mais underground, mais copyleft, baixar na internet esse livro, vocês conseguem. Um livro de aproximadamente 100 páginas, vocês vão gastar uma média ali de umas 3 horas de leitura. Esse livro é de 1911, né? Estamos falando de uma obra há mais de 100 anos, que, no entanto, se coloca muito atual quando a gente pensa a administração aplicada ao contexto empresarial, né? Sugiro fortemente a leitura desse livro. Mas não vamos tratar dele agora, trataremos nas próximas aulas. Mas o que esse livro traz para nós? Traz um conceito de administração em um dos autores considerados clássicos da área, que, para Frederick Taylor, o que é a administração? A administração é uma questão muito simples. É uma ciência que busca maximizar os interesses dos trabalhadores e dos proprietários. Para Frederick Taylor, o ato de administrar envolve o quê? Um ganha-ganha. Tá? Por que esse ganha-ganha se operacionaliza dessa forma? Bom, porque se o trabalhador consegue gerenciar de uma forma científica bem a produção, lembrando que Taylor traz sua análise sobre a perspectiva do chão de fábrica, ele faz com que a empresa se torne mais produtiva, e ao se tornar mais produtiva, o patrão ganha mais. O patrão ganhando mais irá, consequentemente, remunerar melhor os seus trabalhadores, que receberão pelo fruto daquele trabalho. O que é a administração? É essa ciência do ganha-ganha. Claro que vocês verão no final desse livro, um grande spoiler, né? Que o próprio Frederick Taylor foi julgado pelo Ministério do Trabalho dos Estados Unidos na época, dizendo que o seu método científico revolucionou o chão de fábrica, entretanto, ao custo de desempregos em massa, né? Então, esse ganha-ganha existiu sim, mas para alguns sujeitos que conseguiram sobreviver nesse chão de fábrica. Aqueles que não se enquadraram nesse processo foram demitidos. Discutiremos isso nas outras aulas. Um segundo autor-chave nesse processo de definição de administração, e que eu também considero uma leitura obrigatória, é Henri Fayol. Diferente de Frederick Taylor, Henri Fayol foi um francês que escreveu os conceitos de administração sobre uma perspectiva da direção, já que ele assumiu por quase 40 anos a função de diretor da empresa. Então ele tem uma outra visão do conceito de administração, não mais do processo operacional, mas do processo gerencial. Uma leitura que eu considero obrigatória no curso de administração, para aqueles que estão fazendo a graduação, ou mesmo para aqueles que têm interesse em ampliar os seus conhecimentos, é esse livro dele, de 1916, A Administração Industrial e Geral. Vocês conseguem adquirir aí em praticamente todas as livrarias, as grandes livrarias do país, ou também conseguem baixar pela internet aí, em alguns sites que horas sobrevivem, horas são derrubados, né? Enfim, esse conceito de administração para Henri Fayol. O que é administração para ele? A administração envolve esses 5 processos presentes na capa do livro: previsão, organização, comando, coordenação ou controle. O que a gente vê na atualidade: planejar, organizar, dirigir e controlar. Nós iremos tratar especificamente de cada um desses conceitos na aula que trataremos do pensamento de Henri Fayol. Mas essa é uma segunda visão do conceito de administração. Poderíamos ainda, acho que seria mais do que justo, já que estamos falando de obras há mais de 100 anos, atualizar o nosso pensar a partir dos gurus, né, do campo da administração. Vamos pegar 3 autores chaves aqui. O primeiro deles, Peter Drucker, né?
É um autor que viveu quase 100 anos, 95 anos, faleceu aí há 15 anos, para quem está assistindo o vídeo hoje, em 2020, né? Ele diria que o conceito de administração é dirigir, é dar uma visão e fixar o curso dos negócios. Um segundo autor em vida, até o presente momento dessa videoaula, Henry Mintzberg, que é um professor da Universidade McGill, no Canadá, um dos gurus do campo da administração na perspectiva estratégica. Ele vai dizer que a administração é o desempenhar das funções gerenciais. Podemos ainda resgatar um dos maiores gurus da administração no campo do marketing, Philip Kotler, que ele vai dizer o quê? A administração envolve estabelecer agendas e criar redes de contatos. Tá? Então temos pelo menos 5 conceitos dos gurus de administração.